Presta atenção. Eu vou dar até um zoom aqui, senão não vou conseguir ler. 7 anos de exceção. Transformado em instrumento de poder pessoal do seu relator, o inquérito das fake news já não guarda relação com a medida emergencial de 2019 e expõe deterioração institucional do STF. Isso saiu hoje. Por meio do inquérito das fake news, o senhor Moraes, sob a beneplácito dos seus pares, fez tudo aquilo que se deve ser evitado no Estado de Direito. Ampliou como lhe deu na veneta o escopo da investigação, a ponto de desfigurá-la. Manteve o inquérito sob sigilo absoluto, editou o ritmo das diligências de acordo com seus caprichos e concepções pessoais. Não há democracia madura que possa conviver com uma investigação eterna e opaca como o famigerado inquérito das fake news. O interessante é que o Estadão não está sendo perseguido. Por que será que o Estadão não está sendo perseguido? Já refletiu sobre isso? Eu acho que é um bom ponto de reflexão, porque não é só o Estadão que está batendo no STF. A Globo também. Empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministro do STF por prevenção. Preventivamente, a palavra de ordem é dar um contratinho que for, mesmo sem uma causa específica, para um escritório cujos sócios tenham algum parentesco ou forte grau de amizade com magistrados, até porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. A prática não é nova, mas vem ganhando corpo. Isso aqui é uma realidade, qualquer indivíduo sabe disso, todas as empresas maiores do Brasil, eles têm contrato com escritórios ligados ao STF, isso é um fato, tá? Não existe surpresa nenhuma nisso, mas existe uma surpresa da Globo tá fazendo matéria sobre isso. Conseguiu compreender? Pularam do barco, meus queridos. A Globinho pulou do barco e o STF tá menos agressivo. Eu te pergunto, por que o STF tá menos agressivo e por que a mídia tá com coragem? Eu acho que tem a ver com o desespero e o pânico que eles estão passando neste exato momento. Seguindo, isso aqui é lamentável, tá? A equipe médica acaba de deixar a Superintendência da Polícia Federal após realizar exames de ultrassonografia no presidente Jair Bolsonaro. Os exames identificaram 2 hérnias inguinais e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro. Será que agora o Moraes vai aceitar? Amigo, isso aqui é uma vergonha tão grande, né? Tipo, a nossa democracia realmente foi jogada no buraco e tá sendo sucateada totalmente. Mas, segundo os ministros do STF, eu acho que a gente pode retomar pra democracia. Por quê, Floriano, segundo os ministros do STF? Porque eles estão com tanto medo de investigação, com tanto medo de ser condenado. Isso só pode acontecer em uma democracia, né? Porque deuses não são condenados em ditaduras, se é que você me entende. Seguindo. Silas Malafaia já escolheu o nome que vai apoiar a presidência de 2026. Pastor da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, colocou os 2 pés na canoa de um nome, de um dos nomes especulados na direita, e dela não sairá desaliado. Basicamente, o Silas Malafaia se posicionou, eu já vou adiantar para vocês, que é contra o Flávio Bolsonaro, ou seja, não é a favor do Flávio. O que é muito pesado, tá? O Silas Malafaia, sempre eu tive a visão dele como um fiel escudeiro do Bolsonaro. Era um cara que tinha muita coragem, batia em todo mundo, ia pra cima, não queria saber de nada. E agora ele está pulando do barco. É pesado, é pesado. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus em Vitória, em Cristo, está na canoa presidencial de Tarcísio de Freitas, diz um aliado, e dela não sairá. Um dos principais aliados de Jair Bolsonaro durante toda a saga do capitão no governo e depois fora do Planalto, Malafaia atua como uma espécie de conselheiro dedicado a construir um projeto de candidatura que privilegie um programa para derrotar o PT e o presidente Lula. Algo que não dialoga com a ideia do ex-mandatário de patrocinar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Freitas, como mostrou o Radar na sexta, segue com discurso e postura presidencial. Em 2026, o governador de São Paulo espera encaminhar uma aliança
que coloque na rua diferentes nomes de direita para um teste sobre quem tem mais viabilidade de derrotar os petistas nas urnas. Isso aqui tá totalmente certo, tá? No sentido de fazer um teste. A gente tem que apoiar o que tiver mais probabilidade. O objetivo dessa vez, nas eleições de 26, não tem que ser colocar o candidato A, Z, Y e X. O objetivo tem que ser derrotar o Lula. Tanto que eu vou fazer aquele e-book, eu já falei pra vocês, tem que acelerar até esse processo, fazer um e-book de um manual de como retirar votos do Lula. Não vou te ensinar como aumentar votos do Bolsonaro, como aumentar votos do Tarcísio ou do Flávio Bolsonaro. O objetivo é derrotar o Lula. Hoje não existe nenhum candidato competitivo, tá? Competitivo que tenha mais potencial de destruição do que o Lula. Não tem nenhum candidato, nem perto. Ou seja, a gente tem que ter um alvo e a gente tem que derrubar esse alvo, no sentido, obviamente, eleitoral, tá? Derrubar esse alvo para a gente conseguir colocar alguém que preste. E aqui está o nível de toxicidade nas redes sociais contra o petismo. Após perder milhões de seguidores, família Abravanel bloqueia comentários após de milhares de mensagens pedindo boicote ao SBT. Por quê? Receberam bem demais o Lulinha, abraçaram a Janja, ficou tirando fotos sorrindo. São políticos, né, meus amigos? São políticos, indiretamente são políticos. O próprio Silvio Santos falava que o presidente era o patrão dele, porque se quisesse poderia revogar a sua licença. Então ele sempre fugiu muito da política. Teve uma época que o Silvio Santos se candidatou à presidência e por motivos obscuros ele desistiu, mas ele com certeza iria ganhar. Por que você acha que ele desistiu? Forças ocultas, meus amigos, forças ocultas. E eu acho que o nosso querido Silvio Santos seria um grande presidente. Infelizmente, meus amigos, a gente tem um cerco na política que não deixa gente boa entrar. O cara, para entrar na política e chegar até uma presidência, ele tem que ser muito doido e ele vai ser perseguido que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro só chegou na presidência porque ninguém acreditou que ele teria chance de ganhar. Se acreditassem que ele tivesse chance de ganhar, ele teria sido parado muito, mas muito antes. Essa é a grande realidade. Seguindo agora, vamos olhar o desespero e o medo do STF. Moraes segue Gilmar Mendes em julgamento de foro privilegiado no STF. O que isso significa? Significa que depois que o Gilmar Mendes sair do STF, ele vai ser julgado pelo STF. Se por acaso o Gilmar Mendes sair do STF, for investigado e achar uma corrupção dele, se achar um crime dele, quem que vai julgar? Os amiguinhos dele do STF. Se o Moraes sair, renunciar ou ser renunciado, ou seja, ser impeachado, quem que vai investigar os crimes do Moraes? O próprio STF. Ou seja, eles estão se preparando para o impeachment. Obviamente que eles estão com esse medo depois daquela questão que o Gilmar Mendes mesmo colocou da monocracia lá para aumentar a dificuldade do impeachment, mas deu para trás. Isso já é um fato que eles estão com esse medo. Só que isso aqui começa a acelerar após o presentinho do Trump em Moraes, para cima do Moraes. Aí eu te questiono, o presentinho do Trump para o Moraes não seria um indicativo que eles estão mais seguros? Na teoria, sim. Na realidade, não. Eles estão armando várias maracutaias para se blindar. Só que dessa vez, eles estão querendo se blindar de julgamento, de condenação. Será que eles vão ser investigados? Será que a democracia brasileira em algum momento vai chegar ao ponto de investigar um deus do Olimpo, vulgo ministro do STF? Eu, na minha opinião, estava bem distante, mas, pelo que tudo indica, para eles não está tão distante assim não. Meus amigos, tudo indica que no acordo do Trump com o Lula, ele blindou as redes sociais, ele blindou a interferência do judiciário nas eleições e ele vai entregar a vitória para a direita. De forma consequente. Como assim? A consequência dessa blindagem toda vai ser a vitória da direita, por um simples ponto. A direita está muito mais forte que a esquerda, todo mundo sabe disso, isso é um fato. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, verifica se está inscrito, não esquece. Um abraço e até o próximo vídeo.